Olá, eu sou Lorena Ribeiro e quero te dar boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. No especial Vestibular UNEB eu vou liberar vídeos de 9 a 18 de julho de 2022, conteúdos inéditos, muito construtivos, e eu te convido a acompanhar esses conteúdos e compartilhar para pessoas que possam estar interessadas em fazer o vestibular, não só esse ano, porque o bom do YouTube é que apesar da gente estar postando esses conteúdos agora em 2022, você pode acessá-los ad eternum. E são conteúdos que são agregadores, independente da época do ano, independente se você vai fazer vestibular ou não. Eu acho que pode ser bacana você conhecer também as obras que são indicadas no vestibular. São obras da chamada literatura clássica, que não são obras que eu apresento aqui no Passos Entre Linhas, então já tem esse diferencial, né? Acho que pode ser bacana para você acompanhar também. Mas, sem mais delongas, vamos ver neste primeiro vídeo como são cobradas as provas de língua estrangeira no vestibular da UNEB. Bora lá comigo! Então, vamos lá. É possível você ter acesso às provas da Universidade do Estado da Bahia, do Enem, enfim, de qualquer vestibular que você for prestar, você pode acessar as provas anteriores e isso vai te ajudar muito a saber como são cobrados os assuntos nessas provas, né? Porque cada banca pode cobrar de uma forma diferente. Então é importante que você acesse provas anteriores para poder, pelo menos, se familiarizar a estrutura da prova, a como são elaboradas as questões, etc e tal. Nos outros vídeos a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, de diferenças entre estruturas de provas, entre como são cobrados nos vestibulares, enfim. Essa prova é de 2018. No processo seletivo da UNEB a gente tem, na prova de língua portuguesa, 15 questões. Então, da questão 1 à questão 15, nós temos questões que envolvem tanto gramática quanto literatura. E interpretação textual. Treinar a interpretação textual é muito importante. Não só para a prova de língua portuguesa, mas se você não souber interpretar, por exemplo, uma questão de matemática, você não vai saber responder o que aquela questão está te pedindo. Então, treinar interpretação textual é muito importante. Fica a dica. Então, a gente tem aqui a primeira questão, um texto, né? Extenso até. Aqui você pode acessar de onde é esse texto, então você já sabe que aqui não é um texto de uma obra literária, né? Na questão você vai saber se é de obra literária, que eles elencaram, né, como sendo obras que serão cobradas no vestibular ou não. Mas para conferir, antes de você responder, é bom você dar uma olhada geral na prova, né? Para você não ir respondendo logo de cara. Às vezes você lê o texto inteiro e a questão está te pedindo para responder algo só de um parágrafo. Então, é importante que você primeiro vá ver a questão da prova para que você não perca tempo, porque vestibular é aquela correria. Na prova de língua estrangeira, língua portuguesa e tal, você ainda tem a prova de redação, então já demanda mais tempo ainda. Então, para economizar aí, para evitar fadiga, é bom você primeiro olhar a questão, o que é que a questão está pedindo, e depois você vai para o texto e você já vai ler aquele texto de forma mais objetiva. Aqui você tem como ver também de onde esse texto foi tirado, né? A referência. Aqui não é um texto das obras literárias cobradas no vestibular, que tá interpretação de texto, né? O texto se caracteriza por ser, aqui narração, descrição, dissertação. Então é uma questão sobre gênero textual. Então é uma questão para você identificar a estrutura, né, do texto. Enfim, aqui eu marquei esse outro texto, né, que vai ser usado para responder as questões de 7 a 8. Ele é um texto do livro A Morte e a Morte de Quincas, Berro d'Água, que é uma obra literária cobrada no vestibular da UNEB, né, no edital.
E aqui a gente tem esse trecho breve do livro de Jorge Amado. E na questão você tem a seguinte pergunta: sobre o personagem central da obra de onde foi extraído o trecho acima, é correto afirmar. Então, possa ser que você ler esse trecho vá te ajudar a lembrar de alguma coisa do livro, vá te ajudar a se situar caso você não tenha conseguido ler o livro. Mas a questão está pedindo para você falar sobre o personagem central do livro. Então, se você tiver lido o livro, talvez nem precise ler o texto que está aqui, né? O trecho que está aqui. E isso já te economiza tempo. Na época em que eu fiz o vestibular, em 2019, rolou dessas. De eu ler o texto e aí depois, quando eu fui pegar para responder a questão, nem precisava ter lido. Por isso que eu falo, primeiro leia a questão, depois você parte para o texto se precisar. Aí aqui, enfim, Quincas Berro d'Água e Joaquim Soares correspondem aos traços contrastantes do mesmo indivíduo. Nananana. Aí aqui você tem 5 opções e você vai marcar quais são as alternativas corretas. Questão 8, verdadeiro ou falso. E aqui você marca a sequência das alternativas corretas. Já nessa questão 10 aqui, que tem a ver com o Largo da Palma, que é um outro trecho que está aqui disposto no vestibular, eles pedem para que você faça uma análise gramatical de alguns trechos extraídos desse recorte do livro. Então, é outra questão que também você vai precisar ir para o texto, talvez, para poder ver o contexto daquela frase dentro daquele parágrafo, mas não necessariamente você precisa ler o texto inteiro para poder responder a questão, pelo menos a essa questão 10. Então, sabemos, né, que não só é pedido para você responder sobre o livro, como também você responder questões gramaticais, questões de interpretação textual, a partir do trecho que eles liberarem daquele livro ali na prova. Aqui nós temos um outro trecho, né, também de livro, Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, e a partir desse trecho de Tenda dos Milagres, a gente tem mais outras questões para responder também. Outra questão de língua portuguesa, né, de gramática, nesse caso, morfossintaxe especificamente. E o último texto de obra literária que a gente tem aqui nessa prova de 2018 da UNEB são 2 poemas da Helena Parente Cunha, que estão dispostos no livro Além de Estar, Antologia Poética, Tempo do Fim e Depois. Aí você vai ler esses textos, você vai ler a questão, vai ver o que a questão está pedindo, e aí você já vai ler as poesias de forma mais objetiva, até porque poesia é um gênero literário que deixa a gente viajar, né? Deixa a gente... Ela abre várias interpretações. Então, se você já leu o que a questão está pedindo para você observar, o que a questão está querendo que você responda, você já vai ler aquela poesia de forma mais objetiva e fica mais nítido para você o que é que você precisa prestar atenção e o que é que você precisa interpretar dentro daquele contexto ali. E aí, você gostou do conteúdo? Lhe foi agregador? Ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui no YouTube ou também lá no Instagram, Passos Entre Linhas, que a gente pode conversar, trocar ideia, e vai ser um grande prazer te ajudar. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, só é copiar, clicar em compartilhar, copiar o link, mandar em grupo, mandar para amigos, mandar em redes sociais, para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas que possam estar querendo prestar o vestibular e não tem esse suporte. Minha ideia é que esses conteúdos cheguem e agreguem principalmente a estudantes de escolas públicas. Então eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Passos Entre Linhas, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo que vai ajudar muito ao YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos. E caso você queira ajudar nosso projeto financeiramente, você pode acessar
catarse.me/Passos Entre Linhas e ver a melhor forma de apoiar o canal por lá. Além disso, você pode comprar livros na Amazon através do nosso livros, utensílios, enfim, qualquer coisa, no nosso link de associados da Amazon. E aí a gente recebe uma pequena porcentagem e dessa forma também ajuda a manter aqui as necessidades do projeto Passos Entre Linhas, as necessidades financeiras. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, até amanhã, afinal, de 9 a 18 de julho de 2022, a gente vai ter vídeo todos os dias. Tchau, tchau!